Estamos de volta ao vivo para o RP Notícias dessa sexta-feira. Sexta-feira aí, chegando o carnaval. Para muitos já chegou o carnaval, né? Mas oficialmente amanhã começa efetivamente o carnaval. Você pode participar aqui do RP Notícias, conversando conosco. Ligue 3995-2171. Dê a sua sugestão, a sua crítica, a sua reivindicação, também a sua denúncia. Ligue que nós iremos procurá-lo. 3995-2171 é o telefone da TVRP Canal 9. Participe conosco. Bom, gente, antes de voltar às notícias, eu quero falar de uma associação que eu tive a oportunidade de conhecer essa semana e que demonstrou que existe sim a possibilidade do ser humano recuperar tudo aquilo que ele deixou perder por questão de egoísmo, questão de apego ao dinheiro, essas coisas. Essa associação chama-se Associação Síndrome do Amor. Nós estivemos lá, conversamos com a presidente e essa associação é um grupo de apoio a famílias que têm crianças com síndromes genéticas severas, né? Então, normalmente, essas famílias, elas sentem-se perdidas no mundo e, juntando as pessoas que têm os mesmos problemas, a coisa pode fluir e, principalmente, mostrar que, através de um pequeno sentimento chamado amor, tudo pode mudar. Você quer conhecer? Procure www.síndromedoamor.com.br. Vale a pena conhecer e, quem sabe, fazer parte dessa associação que certamente, mudando a cabeça das pessoas, naturalmente pode mudar o mundo. Vamos voltando aí o RP Notícias dessa sexta-feira e olha, o carnaval já começou essa semana lá no Supremo Tribunal Federal, ele que votou os recursos pelo crime de formação de quadrilha, né? E com isso as penas dos ex-ministros José Dirceu, do ex-tesoureiro do PT, Delírio Soares e mais outros 6 foram diminuídas e eles podem se livrar aí de cumprir as penas em regime fechado, conforme previa o primeiro julgamento, né? Apesar de cumpri-las no semiaberto como já estão. Pelo número de anos, deveria ser no regime fechado. Bom, 6 ministros votaram pela absolvição. Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Teori Zavascki. Quem votou pela manutenção da pena foram os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Defenderam a manutenção da pena de formação de quadrilha. Após o Supremo absolver aí todos os réus aí do crime de formação de quadrilha, o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, ele fez um desabafo, né, antes de um intervalo de sessão. O presidente da corte criticou os pares e indiretamente a presidente Dilma Rousseff ao afirmar que se formou no tribunal uma maioria de circunstância. Acusação grave, né? Sinto-me autorizado a alertar a nação brasileira de que esse é apenas o primeiro passo. Esta maioria de circunstância em todo o tempo a seu favor para continuar nessa sua sanha reformadora, disse Joaquim Barbosa. Em maioria de circunstância, foi formada sob medida para lançar por terra todo um trabalho primoroso levado a cabo por esta corte no segundo semestre de 2012, ressaltou o ministro. Quando fala em maioria circunstancial, Barbosa se refere à nomeação dos ministros Luiz Roberto Barroso e Teori Zavascki, indicados por Dilma Rousseff, para os lugares de Aires Brito e César Peluso, que em 2012 votaram pela condenação, né, dos réus por formação de quadrilha. Barroso e Zavascki tiveram entendimento diferente de seus antecessores e foram decisivos, claro, para absolver os réus que agora, né,
mostra, infelizmente, a fragilidade da justiça brasileira. Foram 6 votos a 5 e o Supremo absolveu na quinta-feira, ontem, 8 dos réus do mensalão por formação de quadrilha. É uma pena que isso aconteça, né? Depois que Barbosa criticou os 2 ministros, Barroso e Zavascki, os mais novos integrantes da corte apresentaram cálculos de seus votos para demonstrar que a pena dos réus foi exagerada. Pena que não é exagerada, é para ladrão de galinha. Infelizmente, são essas coisas que a gente vê no Brasil e fica triste de ver essa situação, né? E se sente completamente inseguro. Nós estamos vivendo um problema de segurança sério aqui em Ribeirão Preto. São os proprietários de postos de combustíveis, os frentistas, agora os motoristas de ônibus urbano, as pessoas em suas casas que estão sendo invadidas por marginais. Eu acabei de comentar aqui uma notícia, o qual um menor de idade confessou latrocínio, roubo seguido de morte, e nada vai acontecer. Nada, porque essa é a justiça que chegou-se a esse país. Não a justiça pelos juízes, mas sim pelo que está escrito na legislação. Parece que tem pessoas que estão fazendo a legislação para o seu próprio bem. Infelizmente é muito triste ver essa farsa política. Bom, vamos dando continuidade, né? É triste, né? É muito triste a gente ver isso daí, mas a continuidade é essa mesmo, né? Olha, a indústria farmacêutica, atenção Ministério Público, ela, assim como os distribuidores, atacadistas de remédios, medicamentos, impõe um verdadeiro cartel na comercialização aí dos medicamentos. Cotas, quantidades mínimas para extrair pedidos são muito normais, ou até mesmo vincular a compra de um produto atrelado a outros. Isso acontece regularmente. Vai dizer que não sabe? Acho que sabe, todo mundo sabe muito bem. É impressionante que certos medicamentos não se encontram aí nas farmácias pequenas, principalmente as farmácias de bairro, que atendem a maioria da população. Farmácias e drogarias não têm esses remédios, acabam tendo ou o genérico ou, pior, o chamado similar, que muitas vezes não contém, de fato, aquele princípio ativo que está registrado na sua embalagem. Esses remédios tradicionais que devem ser, por exemplo, alguns medicamentos que os próprios médicos orientam para tomar exatamente aquele, só se encontram nas grandes redes. Quando se procura medicamento específico, não genéricos nas farmácias, né, os mesmos não são encontrados. O que é oferecido é o genérico, pior ainda, né, o similar. As pequenas drogarias e farmácias não conseguem nem volume de vendas, né, que poderiam chamar a atenção aí dos gigantes da farmacologia, que tem um interesse único, não é na saúde não, é no seu dinheiro. Por isso, apenas medicamentos genéricos e similares são oferecidos no comércio aí das farmácias de bairro. Isso é muito triste. Tem outra coisa que me surpreende, né? Eu conheço bem o ramo. A indústria farmacêutica fornece a nota fiscal de venda. O farmacêutico comprou determinado lote de medicamentos, ele vem com o mesmo preço de venda. Ou seja, não há lucro na revenda. Ele comprou por R$10 e venderá por R$10. Está assim na nota fiscal. Bom, o que acontece é o seguinte, né? Bom, não existe lucro, alguma coisa deve estar acontecendo. Aí vem uma nota de bônus. Essa nota, normalmente sem valor comercial, ela inclui mais um lote da mesma mercadoria, dos mesmos remédios. Acontece que isso aí favorece principalmente as grandes redes, né? Mas, ao meu ver, isso aí pode estar fraudando aí a tributação também, não está gerando lucro. Está na hora de ver, né? Já que ninguém toma conta da saúde, pelo menos a questão da tributação, né? Estão passando a mão aí em imposto. É bom ver essas coisas.
Ó, gente, o governo vai pedir a internação, né, do Marcos Williams Erbas Camacho, Marcola. Semana passada aí a polícia descobriu uma trama que pretendia fazer algo surpreendente. Resgatar o Marcola, né, um dos líderes do PCC, né, um dos 3 principais líderes, e inclusive chegaram até a fazer aí ameaças contra o governador Geraldo Alckmin. Selecionei um vídeo para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Vamos lá. Mais de 10 mil integrantes. Faturamento de 120 milhões de reais por ano. Uma reserva de armamento com centenas de fuzis. Criminosos que se sentem mais poderosos do que o Estado. O intuito é a gente se unir, fortalecer e um ajudar o outro. O crime fortalece o crime. Você imagina a gente, todos nós unidos. Este é o retrato da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Os detalhes estão na denúncia de quase 900 páginas apresentada pelo Ministério Público à Justiça. O processo corre em sigilo em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. É no presídio de segurança máxima da cidade que a cúpula do bando administra a máquina do crime. As provas estão em 3 anos e meio de escutas telefônicas. Como uma empresa, a facção se organizou em grupos. Os chefes maiores, todos presos, fazem parte da Sintonia Final Geral. Abaixo fica o apoio da Sintonia Final Geral. São presos que podem substituir os líderes em caso de urgência. Os que comandam o crime do lado de fora formam a Sintonia Geral de Rua. Os que contratam advogados são os Sintonia dos Gravatas. Por fim, o Progresso, o grupo que trabalha no tráfico de drogas. Tá aí, gente. PCC é coisa séria, né? E não pode acontecer uma coisa dessa, né? Nós precisamos ter leis. Olha, para encerrar, o PIB finalmente, né, cresceu um pouquinho. O ministro Guido Mantega tem sucessivamente passado por... mentiroso, conta aquelas mentirinhas que estamos em pleno crescimento. Dessa vez subiu um pouquinho, 2,8%, o último trimestre, né? Fechou assim o último trimestre de 2013. E ele fala da suposta evolução. Ainda é longe, está prevendo aí 2,8% para esse ano, mas 1,7% é um número que tem que se trabalhar. Vamos aqui, fala o ministro. Bom, o Brasil foi um dos poucos países que, mesmo num período de crise que nós tivemos nos últimos 5 anos, conseguiu avançar na redução da desigualdade e na redução da pobreza. Então, mesmo no período em que nós tivemos taxas de crescimento mais baixas, como ocorreu de 2009 até 2013, nós continuamos com uma elevação de renda da classe média e da base da pirâmide social em ritmo mais elevado. Então, nós podemos dizer que a população brasileira foi a que talvez menos sentiu a crise mundial e mantivemos também elevado nível de emprego, que é fundamental. Enquanto na Europa o desemprego chega a níveis acima de 12% e até agora não se vê uma saída para isso, no Brasil nós conseguimos manter praticamente uma situação de pleno emprego para todos os segmentos sociais durante todo o tempo. Então eu diria que o Brasil conseguiu atravessar bem a crise e agora nos preparamos para a superação desta crise que está ocorrendo em nível mundial e que vai se refletir no Brasil em taxas de crescimento maiores das que temos tido nos últimos tempos. Só pudemos manter um nível de crescimento moderado nesse período, né, e continuar fazendo benefícios sociais porque mantivemos os fundamentos sob controle. Isso significa que a nossa inflação ela nunca passou dos limites das metas que foram estabelecidas.
Aliás, nos últimos 10 anos nós cumprimos esses limites, inclusive em 2013, e vamos continuar assim nos próximos anos. Nós sabemos que a inflação, ela deteriora o nível de renda da população. Portanto, o governo sempre estará cuidando para que a inflação se mantenha sob controle. E também mantivemos a situação fiscal também sólida, sob controle no Brasil esse tempo todo. Basta dizer que o Brasil é o país dos BRICS que faz superávit primário. É o único país dos BRICS que faz superávit primário. Portanto, nós continuaremos trilhando o caminho da solidez fiscal, que é a base na qual se alicerça um crescimento sustentável de longo prazo. Tá aí, né? O ministro super contente porque aumentou um pouquinho o PIB, né? Para variar, dá uma boa exageradinha. Não é bem assim, a Suíça está muito longe de ser a nossa terrinha. Nós vamos ficando por aqui, eu quero agradecer aí a audiência que nós temos recebido e muito bom carnaval. Nós voltamos depois do carnaval. Brinque com segurança. Até lá!